Nós vamos falar sobre os animais poríferos, os primeiros animais na escala evolutiva. Selecionei aqui algumas características básicas. Todos os poríferos são formados, são repletos de poros, daí o seu nome poríferos. Todos eles são filtradores, pertencem ao grupo dos parazoários, porque eles apresentam células, mas essas células não ainda conseguem se organizar e formar tecidos. Hoje nós temos catalogadas mais de 5.000 espécies, todas elas são assimétricas, não apresentam simetria, portanto não possuem simetria bilateral, muito menos radial. Todos os animais do grupo são sésseis, ou seja, vivem aí presos a algum tipo de substrato. Possuem vida aquática, podem ser de ambiente de água salgada, como podem ser também de ambiente de água doce, só que as de água doce são pouco representativas. E outro ponto importante, não apresentam folhetos embrionários, portanto, não podem ser chamados de diblásticos e muito menos de triblásticos. Quanto à estrutura das esponjas, esses animais, eles apresentam vários tipos de células, mas antes de comentarmos as células, eu queria deixar aqui algo bem nítido. Com relação à esponja, vocês estão vendo aqui os poros, estão vendo o ósculo, estão vendo também o átrio. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte: tudo que entra na esponja entra pelos poros, que eu estou aqui circulando, cai no átrio, que é essa região aqui em azul, e sai pelo ósculo, tá? Então, por exemplo, a água entra pelos poros, cai no átrio e quando for ser jogada para fora do corpo do animal, a água vai ter que sair pelo ósculo. Nós temos várias células, mas se for ter que gravar apenas uma, a dica é que grave o termo coanócito, que é uma célula específica do grupo. É uma célula flagelada que vai ter a função aí de auxiliar na respiração, auxilia também na digestão, auxilia na excreção, tá? Mas antes de falar do coanócito, nós vamos falar sobre os porócitos, que são células que ajudam aí na formação dos poros. Nós temos também os pinacócitos, que servem para fazer o revestimento externo do animal. Essas células aqui em vermelho que vocês estão vendo aqui são os amebócitos, que são células que parecem com amebas, que têm a função de fazer a distribuição de nutrientes dentro do animal. Coanócito, já comentei com vocês as funções dessa célula. E quanto às espículas não são células, tá? Mas elas servem aí bastante, inclusive as espículas são usadas como critério de classificação e elas servem para dar aí um suporte, tá? A esse ser vivo. Com relação às células, coloquei para vocês aqui as definições, tá? Cada uma faz. Pinacócito são células que servem aí para fazer o revestimento da superfície externa. Amebócitos são células responsáveis por fatores como crescimento, regeneração, excreção e reprodução. Também faz a questão de distribuição de nutrientes. Os porócitos são células que estruturam o poro. Coanócitos são células flageladas com colarinho, ajudam, como eu falei para vocês, na respiração, digestão e excreção. E nós temos as espículas, que não são células, mas são usadas aí no suporte do animal e também é usado como critério de classificação, como nós vamos ver daqui a pouco. Algo muito importante, eu tenho que colocar logo aqui para vocês. Os animais poríferos, eles não apresentam nenhum tipo de sistema, são os animais mais simples, mais basais, tá? Então, eles estão aí no início, porque eles são desprovidos de sistema digestório, respiratório, excretor, reprodutor. Então, as substâncias são passadas no corpo do animal através de um processo simples chamado de difusão. E coloquei para vocês aqui que a digestão nesse grupo de animal é uma digestão
intracelular, ou seja, vai acontecer dentro e exclusivamente dentro da célula, tá? Qual célula? Coanócito. Quanto à organização do corpo, nós temos aqui 3 tipos. Então, nós vamos ver aqui essa organização do corpo conforme a quantidade de coanócito, que são essas células aí vermelhinhas que vocês estão vendo aí no corpo desses animais, desses 3 exemplos, tá bem? Então, a organização corporal, nós vamos ter os coanócitos organizados na parede das esponjas, permitindo que elas tenham um melhor rendimento na questão da filtração. O primeiro tipo, chamado de ascon ou asconoide, nós vamos ter uma organização simples. Esses coanócitos apenas ficam fazendo revestimento interno e o fluxo de água dentro desse animal vai ser um fluxo bem lento, bem simples. A questão do sícon ou siconoide, haverão mais câmaras, tá? A parede vai ser um pouco mais espessa, um pouco mais grossa e a circulação da água vai acontecer de uma forma bem mais rápida, porque tem bem mais coanócito. Já no leuconoide, vai haver uma maior complexidade na questão das dobras internas, vai haver também uma melhor filtração, uma água circulando mais rápida, porque esse tipo de animal que apresenta essa organização corporal tem aí uma maior complexidade, tá? Então, 3 tipos: ascon, sícon e leucon. Desses 3 tipos, o mais simples, asconoide, e o mais complexo, leuconoide. Com relação à reprodução, nós temos 2 tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Dentro da reprodução assexuada, nós temos 3 tipos: brotamento, gemulação, também temos a fragmentação. Só que a mais cobrada é a questão do brotamento. No brotamento, nós vamos ter um organismo adulto, tá certo? Como vocês estão vendo bem aqui no início. Esse organismo adulto, ele vai desenvolver pequenas células aqui do lado. Essas células formarão um broto, que normalmente esse broto se desprende aqui do animal original e ele vai crescer, se as condições assim forem adequadas, e ele vai se tornar igual ao animal original, tá bem? Então, um processo aí de formação de clones, processo de brotamento. Brotamento também é bastante visto na questão aí do estudo dos celenterados, dos quinidários. Mas antes, vamos aqui seguindo com a nossa reprodução em poríferos. Com relação à reprodução sexuada, na reprodução sexuada, eu quero dizer para vocês, e logo explicando, o que é um desenvolvimento indireto. Um desenvolvimento indireto é porque no processo nós vamos ter aí a formação de larva. Então, se há larva no processo de reprodução, o meu desenvolvimento é indireto. Se não houver larva, desenvolvimento é direto. Então, nós temos aqui essa esponja, vou circular. Ela está liberando na água os seus espermatozoides. O que é que vai acontecer? O espermatozoide, ele entra pelo poro. Dentro da esponja vai haver a fecundação, tá bem? Então, após a fecundação, o ser vivo que foi formado após esse processo, ele vai sair pelo ósculo, tá bem? Mas antes da saída dele pelo ósculo, dentro do animal vai ser formada uma larva, que eu vou chamar essa larva de anfiblástula. Então, essa larva vai crescer dentro ainda do animal para só depois ser jogada, ser colocada para fora. Então, entrou o gameta pelo poro, dentro da estrutura feminina, lá dentro da esponja, aconteceu a fecundação.
A larva foi formada lá, chamada de anfiblástula, e foi colocada para fora do corpo do animal através do ósculo, que é essa abertura que fica bem na região anterior. Então, essa larva, quando ela sai do corpo do animal, ela vai se fixar em algum substrato e lá vai se desenvolver uma nova esponja. Então, esse ciclo, quando tem a presença de larva, eu vou repetir que é um desenvolvimento indireto que nós vamos encontrar aí fazendo parte do processo. Com relação à classificação, nós temos 3 tipos de classificação. Classe calcária, nesse grupo nós vamos encontrar as esponjas que apresentam espículas, só que as espículas são formadas de carbonato de cálcio, tá bem? Elas apresentam uma parede mais rígida e apresentam as 3 formas de organização do corpo. Elas podem ser aí asconoide, ciconoide e leuconoide. Quanto na classe silicosa, esses animais que fazem parte desse grupo da classe silicosa, eles apresentam aí espículas, só que as espículas, elas são assim diferenciadas, tá bem? São formadas de sílica, como o próprio nome já disse, são macias, porém causam irritação na pele e geralmente não são usadas para banho. Terceiro grupo das esponjas que apresentaram a desmospongina, que é uma rede de proteínas que vai deixar o animal um pouquinho mais macio, e essas espécies, sim, elas eram usadas para banho, tá bem? Então, das 3 classes, a primeira classe tem espícula de carbonato de cálcio. Segunda classe tem espícula também, só que as espículas formadas de sílica, que causam irritação na pele. E a terceira classe, que nós vamos encontrar uma classe com uma rede de proteínas aí formando as suas espécies, chamada desmospongina, que vai deixar a espécie mais macia e mais apropriada para o banho. Então, nós vamos concluir agora o nosso estudo sobre os poríferos. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar dos animais quinidários, tá bem? Então, tchau, tchau!